Esta mensagem, e perdoem-me desde já aos irmãos que já ouviram, esta mensagem eu já dei aos irmãos das Fontainhas. Portanto, aqueles que já ouviram vão ser novamente abençoados, mas graças a Deus, porque a palavra de Deus nunca é demais. Ouvir e ouvir é assim que a nossa fé cresce. E digo-vos a mesma coisa que disse aos irmãos nas Fontainhas, que eu já tinha alguns temas em mente, e houve um episódio lá em casa que aconteceu que depois me ajudou a decidir do que é que eu queria falar, que foi que nós, quando comprámos a nossa casa, nós pusemos à disposição da sala de uma certa forma, e nós falávamos e víamos televisão lá, e nunca havia propriamente assim nenhum som estranho. O som era normal, parecia uma sala normal. E nós recentemente mudámos a disposição da sala e de repente a sala começou a fazer eco. E nós falamos lá dentro e aquilo faz eco, porque a sala está mais aberta. E então eu já tinha em mente falar acerca do algo dentro do eco, e depois acabei por me decidir, e então Deus capacitou-me para isso. Então, acho que todos sabemos o que é um eco, não é? Mas antes de passarmos então mesmo ao eco, queria só relembrar que há uma coisa que nós temos que perceber primeiro, antes do eco, que é o que é o som. E o que é o som? Nós temos as nossas cordas vocais e nós emitimos som através das nossas cordas vocais. Elas vibram e elas mexem as moléculas do ar e criam ondas sonoras, e essas ondas sonoras são o som. E essas ondas sonoras, quando encontram uma superfície suficientemente limpa e distante, são refletidas e voltam para nós, e nós captamos esse som de volta. E é esse som que retorna, que é o tal eco. É isso que nós chamamos de eco. E este eco não cria uma nova voz, não muda a voz original, não inventa uma mensagem nova daquela que foi preferida inicialmente. Ele apenas devolve aquilo que recebeu, aquilo que foi emitido originalmente e aquilo que é devolvido. E quanto mais limpa, mais polida for a superfície, maior será a reflexão e mais nítido será o eco. E desta mesma forma, Deus continua a falar através da sua palavra. Deus continua a falar-nos. A questão não é se Deus continua a falar. A questão é se o nosso coração permite que essa palavra continue a ecoar. E infelizmente nós sabemos que muitas vezes não. A palavra de Deus, quando chega ao nosso coração, encontra obstáculos. Muitas vezes é abafada por situações, por sentimentos, algo que nós trazemos, alguma bagagem, algo que nós levantamos, muros que nós levantamos, e nós abafamos um pouco essa voz de Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer, ou simplesmente porque nós não queremos abdicar de algumas coisas na nossa vida em prol da vontade de Deus. Portanto, nós gostamos das promessas que Deus nos fez, não é? Gostamos da parte boa, daquilo de bom que Deus tem para nós, mas nós recusamos e evitamos os desafios que temos com isso e o desconforto também que iremos sentir com isso. Também gostamos do consolo que Deus tem para nós, para cada um de nós, mas rejeitamos muitas vezes a correção dele, a correção de Deus. E gostamos da salvação que temos através de Cristo, mas muitas vezes rejeitamos a transformação e a mudança da nossa vida através da imagem de Cristo. É como se nós colocássemos um material isolante. Agora está muito na moda as pessoas porem umas ripas de um material na parede, em salas, em corredores onde normalmente há ecos, e as pessoas colam essas ripas de madeira, esse material isolante na parede, e o som parece que fica mais abafado. O som deixa de produzir eco, mas não deixa de produzir eco porque perdeu força.
ele deixa de produzir eco porque encontrou alguma coisa que o absorveu. O som é absorvido. E também nós muitas vezes podemos impedir, da mesma forma que a palavra de Deus ecoou na nossa vida, e que outras vozes falem mais alto do que a voz de Deus. Por isso, era este o tema que eu tinha para falar aos irmãos hoje, que é o eco da palavra. E nós vamos ver alguns pontos ao longo da mensagem que nos ajudam a perceber como é que este eco, como é que nós nos relacionamos, como é que este eco nos toca. E como primeiro ponto temos que a palavra de Deus deve ecoar dentro de nós. Portanto, Deus, antes de falar através de nós, Deus quer falar connosco. Deus quer falar connosco, e este primeiro eco deve acontecer dentro de nós, no nosso coração. E podemos abrir em Tiago, a Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que nos diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Há uma enorme diferença, uma diferença muito grande entre o ouvir a palavra de Deus e o permitir que essa mesma palavra transforme a nossa vida. Nós podemos conhecer imensos versículos, podemos saber responder a muitas perguntas, podemos vir muitos anos à casa de Deus e ainda assim a palavra de Deus não produzir qualquer efeito, qualquer transformação ou qualquer mudança na nossa vida. E o verdadeiro eco acontece quando a palavra continua, a palavra que nós recebemos continua a refletir dentro de nós e continua a refletir muito depois daqui do culto. Quando nós vamos para fora da igreja, quando nós vamos para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para as decisões que nós tomamos, para as conversas que nós temos. E permitam-me fazer uma pergunta aos irmãos. Qual foi a última vez que os irmãos saíram daqui e que uma palavra que vocês ouviram aqui continua convosco durante a semana, durante algumas semanas, durante um mês? Eu recordo-me de uma vez que eu dei uma mensagem aqui sobre a fotossíntese e eu terminei a mensagem, nós tivemos uma atividade da escola dominical, e quando eu cheguei à tarde lá ao parque onde nós fizemos essa atividade, 2 ou 3 pessoas vieram ter comigo, fotossíntese. Ou seja, aquela mensagem de alguma forma ficou, aquele eco ficou naqueles corações e continuou fora da igreja. E é assim, é esse que é o verdadeiro eco, não é apenas ouvir uma mensagem aqui durante 20 ou 30 minutos e depois é abafado. É continuar a ouvir a palavra de Deus, é continuarmos a ouvir a mensagem de Deus mesmo quando o culto já terminou. E houve um salmista que percebeu isto quando escreveu o Salmo 119, no versículo 11. Isto é muito conhecido dos mais pequeninos também, que nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Reparem que o salmista não diz que guardou a palavra na sua memória, na sua mente, diz que guardou no coração, porque ele escondeu no coração, porque a palavra, quando chega ao coração, tem o poder de transformar a nossa vida. A nossa memória é finita, aquilo que nós colocamos na nossa memória pode desaparecer, pode passar, mas aquilo que Deus grava no nosso coração tem o poder para permanecer e para produzir fruto. E tal como um eco só existe quando encontra uma superfície suficientemente boa para se refletir, também a palavra de Deus só nos transforma quando encontra um coração receptivo, um coração disponível para receber essa mesma mensagem. E é precisamente aqui que muitos cristãos têm dificuldade e ficam muitas vezes
algo afastados, porque Deus ao início começa a falar, nós convertemos, o Espírito Santo começa a falar-nos, começa a operar na nossa vida e depois nós, à medida do tempo, começamos a abafar um pouco essa voz, às vezes porque temos medo daquilo que são as reações daqueles à nossa volta, ou muitas vezes temos vergonha também da opinião daqueles que são mais próximos de nós, ou até porque Deus quer que nós nos abstenhamos de certas coisas e deixemos certas coisas de lado, e nós muitas vezes não queremos deixar essas coisas de lado, não queremos abdicar daquele conforto que nós já tínhamos na nossa vida. E nós vamos adiando e vamos anulando esta obediência a Deus, e cada vez que nós adiamos esta obediência e anulamos esta obediência, nós, cada adiamento, vamos tornando o nosso coração menos sensível e menos receptivo à palavra de Deus. Não é Deus que deixa de nos falar, somos nós que deixamos de o ouvir. E Jesus mostrou isto na parábola do semeador, em que foram semeadas, a mesma semente foi lançada em vários terrenos, mas só num terreno é que essa semente cresceu. Ou seja, a diferença nunca esteve na semente que foi plantada, mas esteve nos terrenos, na preparação dos terrenos. E aqui nós também podemos pensar, que tipo de terreno é que é o meu coração? Porque a resposta a esta pergunta determina se a palavra de Deus apenas será um momento em que nós ouvimos e sentimos-nos bem, temos um momento de emoção, ou se a nossa vida vai ser verdadeiramente transformada por essa palavra. Como segundo ponto, nós somos o eco da palavra. Depois desta palavra que nós recebemos ecoar dentro de nós, refletir dentro de nós, Deus quer que a palavra dele também ecoe através de nós. Nós próprios somos exortados e somos chamados a sermos o eco da palavra de Deus. Mas há aqui uma verdade que é importante, que é, como eu já tinha referido, o eco não altera a voz original, mas o eco também não é a voz original. Nós, quando falamos, nós falamos, mas depois o eco não somos nós a falar outra vez. É o mesmo som, a mesma mensagem que foi emitida, que é retornada. Portanto, a voz original pertence a quem falou primeiro. Nós não somos a origem da mensagem, da palavra de Deus, a origem é Deus. E nós devemos apenas refletir aquilo que Deus diz. É verdade que Deus criou em cada um de nós criou-nos de formas diferentes, discernimentos diferentes. Uns têm mais facilidade em falar, outros têm mais dificuldade em falar, são mais reservados, mas há uns que servem em locais onde nós vemos, há outros que servem na sombra, mais no silêncio. Mas Deus deu-nos personalidades diferentes, deu-nos capacidades e deu-nos dons diferentes. E embora a forma de cada um servir e a forma de cada um falar seja diferente, a mensagem original, que é a mensagem de Deus, nunca muda. O eco não inventa uma nova voz, portanto ele apenas transmite fielmente a voz de quem falou primeiro. E foi uma das coisas que Jesus deixou à Igreja. Eu cito em Mateus 28, que nos fala que Jesus disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Portanto, Jesus nunca mandou criar uma nova mensagem, inventar algo diferente, mandou ensinar aquilo que Ele próprio ensinou. E nós vivemos num tempo em que existe muito a enorme tentação de adaptar o Evangelho, a Palavra de Deus, para agradar às pessoas. Fazer de forma a ser mais chamativo, a não ferir tantas as suscetibilidades, a ser mais inclusivo, a haver menos confrontação, mais aceitação, a haver mais entretenimento, menos santidade e mais comodidade. E muitas vezes tenta-se moldar a palavra de Deus à cultura que existe, quando a cultura é que devia ser impactada e influenciada pela própria palavra de Deus. E
um eco verdadeiro, como eu já referi, nunca altera a voz original. Portanto, a Igreja também não foi chamada a reinventar a palavra, foi chamada para fazer essa palavra ouvir-se. E Paulo escreve aos Romanos isto, no capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Deus escolheu certas pessoas e escolhe certas pessoas para fazer ecoar a sua palavra, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, na família, etc. Onde quer que nós estejamos, nós somos chamados a sermos este eco e a anunciarmos Cristo. Mas também aqui nós podemos muitas vezes abafar este eco. E quantas vezes Deus coloca no nosso coração o desejo de falarmos de Cristo a alguém, nós sentimos uma necessidade de convidar alguém para vir à igreja, de termos uma palavra de conforto, termos uma palavra de ânimo para uma pessoa e nós muitas vezes por medo, por receio, se calhar eu não vou falar bem, eu não conheço versículos, eu não sei bem, se calhar não vou falar. E nós muitas vezes não falamos e pensamos que não sabemos falar, que vão gozar connosco, que vamos ser rejeitados. Mas curiosamente nós não fomos os primeiros a pensar assim. E nós vemos na palavra de Deus que não fomos os primeiros. Como, por exemplo, Moisés, que disse que era pesado de boca e pesado de língua, tinha dificuldade em falar. Jeremias também respondeu que era apenas uma criança. Nós também muitas vezes somos crianças, somos bebés na fé. Timóteo precisou de ser encorajado por Paulo. Pedro teve medo. Mas Deus nunca procurou pessoas perfeitas, pessoas que já estivessem totalmente capacitadas. Deus escolheu certas pessoas e Deus capacitou essas pessoas. Procurou pessoas disponíveis, com corações prontos, corações disponíveis e abertos. E o maior inimigo do eco da palavra não é a nossa capacidade, é o nós ouvirmos a palavra de Deus e ficarmos em silêncio, decidirmos não falar. E nós vemos isto claramente em Atos 8, versículos 3 e 4. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Portanto, Saulo andava a perseguir a igreja, os crentes. Os crentes eram dispersos, tinham que fugir, mas Saulo não conseguiu calar, não conseguiu abafar este eco da palavra. Onde estas pessoas eram dispersadas, onde elas chegavam, elas falavam de Cristo. Cristo era anunciado. E a igreja pode ser perseguida, pode ser abafada, pode ser espalhada, pode perder locais e pode perder privilégios que nós temos de estarmos aqui livremente. Há muitos que não têm. Mas a palavra de Deus nunca pode perder a sua voz. Enquanto houverem cristãos disponíveis a serem o eco da palavra e a falarem de Cristo, ela nunca irá terminar e vai continuar a ouvir-se. O terceiro ponto. O eco da palavra revela o que está dentro de nós. Portanto, o eco devolve exatamente aquilo que recebeu. E também a nossa vida, muitas vezes não, a nossa vida reflete e revela aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus disse em Lucas 6, versículo 45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tirou o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tirou o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então aqui nós vemos que as palavras revelam aquilo que está dentro do coração. A nossa palavra revela aquilo que está dentro de nós, do nosso coração. E é relativamente fácil nós parecermos espirituais quando a nossa vida vai bem, mas é nos momentos em que as coisas não vão bem, em que nós sentimos pressão e que a adversidade vem, que nós revelamos e que a nossa palavra, aquilo que está dentro do nosso coração, vem ao de cima. Se nós estivermos cheios da palavra e nós estivermos próximos, juntos com Deus, é a palavra de Deus que se vai ouvir através da nossa boca. E se nós estivermos cheios de orgulho e de ira e de outras coisas, também é isso que se vai ouvir, é isso que o nosso coração vai falar.
A nossa boca apenas revela aquilo que existe dentro do nosso interior, no nosso coração. E é por isso que Deus se preocupa primeiro com o nosso coração, porque mudar as nossas palavras sem mudar o nosso coração apenas vai mudar a aparência das coisas. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que realmente está dentro de nós vai sobressair e vai deixar de ser aquilo que foi mudado através só da aparência. E talvez tenha sido por isso que David quando orou ao Senhor, dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu apenas palavras melhores, ele pediu um coração puro. Ele pediu um coração novo, um coração diferente, preparado, porque sabia que quando o coração muda, também as nossas palavras, as nossas atitudes e a forma como nós tratamos os outros, também isso vai mudar. Por isso, a pergunta não é apenas o que é que sai da minha boca, mas também é uma pergunta muito importante que nós temos que fazer, que é o que é que enche o meu coração. Por isso é que é isso que vai acabar por ecoar na vida daqueles que estão à nossa volta, é aquilo que está dentro do nosso coração. Como quarto ponto, não falta muito, as nossas palavras ecoam na vida dos outros. Portanto, depois da palavra de Deus transformar o nosso coração, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, começa a ecoar também na vida das outras pessoas. E nós não fomos salvos apenas para dizer que somos cristãos, mas nós fomos salvos para que Cristo seja visto em nós. Muitas vezes, antes de alguém ouvir uma palavra, um versículo da nossa boca, já leu um capítulo inteiro da nossa vida através daquilo que saiu da nossa boca ou através daquilo que viu através de nós. E talvez nós não saibamos muitas vezes até onde é que as nossas palavras chegam. Uma palavra de encorajamento pode acompanhar uma pessoa durante anos. Um conselho que nós damos a um casal pode salvar um casamento. Algo que nós dizemos a alguém pode mudar o destino eterno dessa pessoa. Uma oração também pode fortalecer muitas vezes um irmão que está em sofrimento. E da mesma forma, uma palavra menos pensada, mais impensada, não fundada naquilo que é a palavra de Deus, pode causar um impacto e pode causar marcas em alguém durante muitos anos. Por isso a Bíblia diz-nos em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. As nossas palavras nunca são indiferentes, elas constroem ou destroem e elas podem aproximar ou afastar alguém de Deus, podem curar ou podem ferir. E o próprio apóstolo Paulo acrescentou também em Efésios 4, 29 esta ideia: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Portanto, antes de falarmos, irmãos, nós devemos pensar, devemos fazer uma pergunta muito importante, que é se aquilo que nós vamos dizer vai aproximar esta pessoa de Cristo ou não, ou vai afastá-la, porque aquilo que sai da nossa boca vai continuar a ecoar. Muito depois desta conversa que nós temos com esta pessoa terminar, vai continuar a ecoar na vida dessa pessoa. Como quinto e último ponto, o eco da palavra continua através de nós e continua através também das gerações. E há aqui mais uma característica importante do eco, que é o eco, ele continua, ele propaga-se, ele não termina só numa primeira reflexão, em como se nós falássemos, ele refletia uma vez e não se ouvia mais. Não é sempre esse o caso. Mas aqui encontramos uma diferença extraordinária entre o eco físico e o eco da palavra de Deus. É que o eco físico vai perdendo intensidade à medida que vai sendo refletido, à medida que se afasta da fonte. E a palavra de Deus nunca perde poder, nunca perde força, nunca envelhece, e ela continua e nunca deixa de transformar vidas. Paulo escreveu a 2 Timóteo, na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idóneos, para também ensinarem os outros. Reparem que isto é uma sequência. Cristo falou aos discípulos, ensinou os discípulos. Paulo recebeu também
a revelação e aquilo que Deus tinha para lhe transmitir. Paulo transmitiu isto que ele recebeu a Timóteo. Timóteo recebeu também a estes homens fiéis, como vimos nesta passagem, e estes homens fiéis certamente também passaram a outros homens. Portanto, o eco continuava, foi sempre assim que Deus trabalhou desde o início. E nenhum de nós conhece Cristo, chega ao conhecimento do Evangelho e da verdade, porque chegámos lá sozinhos. Nós tivemos que ouvir e nós conhecemos Cristo porque alguém falou. Este eco continuou até chegar até nós. Portanto, alguém foi fiel em transmitir a mensagem que recebeu. E essa responsabilidade também recai sobre nós hoje. Talvez Deus queira usar a nossa vida para que um filho, ou um familiar, ou um vizinho conheça Cristo. Nunca subestimemos aquilo que Deus quer fazer através de nós e aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida quando nós decidimos ser um eco fiel da sua mensagem, da palavra de Deus. E nós temos um exemplo ótimo na palavra, que é o exemplo de Samuel, que foi um homem que se tornou um eco da voz de Deus, em que primeiro Deus falou-lhe e Samuel não reconheceu a voz de Deus. Deus falou-lhe 3 vezes, ele não reconheceu. E foi ali que o ajudou a perceber que era Deus que estava a falar com ele e como responder, que está em 1 Samuel 3, versículo 9, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Portanto, Samuel, antes de falar por Deus, ele teve primeiro que aprender a ouvir de Deus. E mais tarde, no mesmo capítulo, nos versículos 19 e 21, vemos que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a permanecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Tudo começou com o coração de Samuel disposto a ouvir. E depois tornou-se uma vida e Deus transformou e ele teve uma vida que foi um eco da voz de Deus para uma nação inteira. E é exatamente este o caminho que Deus continua a procurar para nós hoje. Primeiro um coração receptivo, um coração que ouve, e depois uma vida que é transformada, uma vida de obediência e finalmente também uma voz que anuncia a palavra de Deus. E para concluir, irmãos, talvez se calhar muitos de nós pensemos, mas eu já não sinto Deus falar comigo da mesma maneira como falava antes, quando eu me converti, ou numa altura em que nós tínhamos estado mais ativos. Talvez a pergunta não seja se Deus deixou de falar, talvez a pergunta seja o que é que eu coloquei entre mim e a palavra. Talvez um pecado antigo que voltou a aparecer e que eu não abandonei, ou uma mágoa que nós não queremos perdoar, ou o excesso de ruído, porque muitas vezes há muita coisa que não é má aos olhos de Deus, mas é muita coisa que ocupa o nosso tempo e que ocupa a nossa mente e o nosso coração, e isso causa ruído e abafa um pouco a voz de Deus. Portanto, o problema nunca será e nunca está na voz de Deus. A sua palavra continua viva, poderosa e eficaz. E talvez também alguém diga, mas eu leio a Bíblia e eu oro e eu falo com Deus e eu estou com Deus e Deus continua em silêncio. Nem sempre Deus não falar, Deus não responder é sinónimo de Deus não ter algo para nós. Há dias em que nós abrimos a palavra e ouvimos um culto e nós ouvimos uma mensagem e aquilo mexe connosco. Há outros dias que não. Mas não é por isso que Deus não continua a trabalhar. Deus continua a trabalhar. Muitas vezes de forma silenciosa. Deus quer sempre moldar o nosso coração. Muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Outras vezes também o ruído, o tal ruído, ou as preocupações, ou o medo, ou o pecado, impedem-nos de ouvir a voz de Deus com clareza. Mas a nossa confiança não está naquilo que nós sentimos, está na fidelidade de Deus. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós
não fazemos a vontade de Deus. Nós ouvimos Deus muitas vezes e nós não fazemos a sua vontade. Quantas vezes é que nós somos infiéis? Mas sabemos que Deus nunca falha. E Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. Como nos diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, nós continuamos a ler a sua palavra, continuamos a orar, continuamos a confiar em Deus, porque nós sabemos e nós conhecemos este Deus em quem temos crido. E hoje deixo 4 desafios para cada um de nós. Primeiro, que a palavra encontre em nós um coração onde possa ecoar, um coração aberto, pronto a ouvir e ecoar. Segundo, que eu me torne um eco fiel, que nós nos tornemos um eco fiel na voz de Cristo neste mundo. Terceiro, que as nossas palavras levem sempre vida, graça e paz também, e esperança àqueles que nos rodeiam, àqueles que nos ouvem. E quarto, que através da nossa vida as pessoas também recebam esta palavra e continuem a fazê-la ecoar, assim como Paulo, Timóteo e os outros. E quero terminar com uma promessa de Deus que está em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, a palavra de Deus continua a ecoar desde o princípio dos tempos. Ela nunca perdeu poder, nunca foi abafada, nunca perdeu a autoridade e nunca perdeu a capacidade de transformar vidas. E a grande questão não é se Deus continua a falar hoje, se nos continua a falar. A grande questão é, quando Deus falar, quando Ele nos fala, será que Ele encontra em nós um coração que o ouve, uma vida que o vive e uma voz que o anuncia? E que o Senhor faça de cada um de nós um eco fiel da sua palavra, para que Cristo continue a ser ouvido, não só nesta geração através de nós, mas também no eco através das gerações. Amém?